Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o irmão Fabrício Barreto Gonçalves e eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. O que vem primeiro na conversão, a regeneração ou o arrependimento? Né? Gostaria de ler um texto, João capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte: E isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Arrependimento e regeneração faz parte da conversão. E o que é conversão bíblica e teologicamente falando? Conversão é uma volta, é um retorno para Deus. Um homem estava morto. Paulo vai dizer em Romanos, Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou através da sua morte, nos deu vida e vida eterna. Então a conversão é uma volta para Deus, o abandono de pecado, da velha vida e um retorno para Deus, né? Conversão é shuv, do hebraico, e no grego é metanoite, ou metanoia, ou epistrepo. É um retorno, uma volta para as coisas de Deus. Regeneração, no conceito arminiano, é o fruto das escolhas do homem e iluminação do Espírito Santo. Conceito calvinista de regeneração, ela é operada imediatamente na vontade do homem, né? Caracteriza mudança, transformação, né? Palingenesia, né? Ou regeneração, anagenal. É uma obra criadora de Deus. Para os calvinistas, presbiterianos, reformados, a regeneração vem antes da conversão, do arrependimento, porque eles entendem que o homem estava morto espiritualmente falando, estava morto. E como alguém morto pode nascer de novo, como diz o texto lá, João 3, verso 3, né? Novo nascimento, tristeza segundo Deus, deixar o pecado. Os cânones de Dort, o catecismo menor e maior da abadia de Westminster, da qual nos influenciou os batistas, os congregacionais, né? Os calvinistas, presbiterianos. Deus o arrependimento é uma resposta do homem, o homem regenerado. Conversão. A fé é a resposta. A fé, a conversão, ela ocorre 56 vezes no Testamento, né? E como metanoia, e como substantivo metanoia, ela ocorre 34 vezes. Significa uma mudança total, radical e completa de atitude, né? Quando o homem regenerado, o homem salvo, o homem arrependido, convertido, ele passa a crer em Jesus, e ele passa a crer e a entender que ele precisa de Jesus para ser salvo. Ele precisa crer no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus lá na cruz, né? O arrependimento ocorre, a conversão ocorre, e a fé ocorre em 3 facetas da área humana. Intelectual, ou seja, o homem entende a sua situação, que ele é pecador, ele precisa da graça de Deus em Cristo. Emocional, ele sente a tristeza,
né, a sentimento, ele sente o peso do pecado. E volição, cognição, ou seja, é a vontade, ele tem uma decisão de negar a velha vida, tomar a cruz de Cristo e seguir. Na verdade, a regeneração, anagenal, né, ou palingenesia, é nova vida espiritual. Para quem estava morto no pecado, Cristo deu vida, ou nos tornou vida. Nova criação, ou nova criatura, né? Ele vivificou. Antes era uma velha vida, velha natureza pecaminosa, mas em Cristo, né? Como diz Paulo lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Cristo, na sua morte, nos vivificou, nos deu novidade de vida. Nós que estávamos mortos outrora em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, como diz lá em Romanos 5, a partir do verso 12, que por um ato de justiça, Deus nos perdoou, nos salvou e nos deu vida pelos méritos de Cristo, o segundo Adão. E por um ato de desobediência, o ato pecaminoso de Adão, a desobediência, o pecado, a morte e a condenação, o juízo, o caminho do inferno, a condenação, ou como diz Calvino, nas suas Institutas de religião cristã, no seu livro de teologia, João Calvino, reformador suíço do século XVI, ele vai falar da nação eterna, né? Estávamos réprobos, diz ele, Calvino, estávamos indo em direção ao inferno, mas Cristo, através da sua cruz, através do seu ato salvífico ou de salvação, ele nos deu novidade de vida. É por isso que pela graça nós somos salvos. Não é pelas obras de fé, de caridade, mas nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá ok? Regeneração e arrependimento. Na verdade, os dois são um lado da mesma moeda que se chama salvação, vida eterna. Bom dia para vocês.